Eliseu disse na mão, o quê? Você precisa descer. Nada. Eliseu disse na mão. Você precisa descer. A multidão não enxerga, a multidão não sente, a multidão não vê, mas só quem está perto pode perceber o cheiro da lepra que sai de mim. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro dos Reis. E hoje vamos meditar no capítulo 5, versículos 1 até o versículo 3, que nos diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem varão valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que vamos refletir neste texto de hoje é que esta menina estava em uma terra de cativeiro. Esta menina, ela estava em um lugar estranho, mas ela tinha na sua memória que lá em Israel havia um homem que tinha intimidade com Deus e podia, através disso, transformar a vida das pessoas. De quem esta menina estava falando? Do profeta Eliseu. Eliseu, aquele que sucedera o profeta Elias, que pediu diante de Elias uma porção dobrada do Espírito que estava sobre o profeta Elias, a quem o profeta Elias disse que se este o visse quando ele fosse levado ao céu, ele receberia esta porção, mas se não visse, não receberia. Logo, o que nós temos aqui, a Bíblia vai nos mostrar a história deste homem, esse general, esse chefe do exército do rei da Síria, que era um homem muito temido, muito respeitado. E olha o que a Bíblia diz, que ele também era um servo de Deus. O que isso quer dizer, que ele era um servo de Deus? Porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Ou seja, Deus usou este homem para dar livramento para o seu rei, para a sua nação. Deus dera livramento. É bom enfatizarmos isto. Apesar de a Síria ser uma nação pagã, uma nação que não servia a Deus, ainda assim a Bíblia nos mostra aqui claramente que Deus dera livramento àquela nação através desse homem, Naamã. Agora, a Bíblia vai também enaltecer que Naamã era um grande homem diante do seu rei, do rei da Síria. A Bíblia vai enaltecer também que ele era um homem de muito respeito e que ele era também um homem muito valoroso. Então, são várias características que este homem tem. Porém, a Bíblia destaca algo que o incomodava. Apesar de tudo isto, este homem, ele era leproso. Lepra, ela era algo naquela época que trazia muita vergonha para as pessoas, pois a lepra, ela era uma doença que ela era contagiosa, era uma doença que consumia a
carne das pessoas e a deixavam, né, em um estado de putrificação, né, com mau cheiro. Então a lepra era algo que deixava a pessoa, na maioria das sociedades da época, né, isolada da sociedade. Então a pessoa tinha que esconder a sua lepra, como era o caso que nós vemos aqui, pois as pessoas certamente não sabiam que este homem era leproso, mas a convivência dele na sua casa fez com que esta menina tomasse conhecimento e dissesse: ah, se o meu Senhor estivesse lá, né, em Samaria, lá, né, em Israel, então um profeta, o homem de Deus, o restauraria da sua lepra. E eu vejo pela atitude deste homem que, na verdade, quando ele toma conhecimento disso, ele imediatamente procura um meio de encontrar este profeta, porque, com certeza, o que ele mais desejava na sua vida era se livrar desta lepra. Nós, trazendo isso para os nossos dias, a lepra, ela pode ser considerada o pecado, porque o pecado, ele nos afasta de Deus, o pecado, ele nos isola do nosso Deus, e todos nós precisamos de viver em comunhão com o Senhor. Assim como este homem procurou imediatamente a resolver o seu problema da lepra, nós também temos que sempre, né, não vivermos aí acomodados com o pecado, vivemos em comunhão com o pecado, mas nós temos que em todo o tempo procurar, né, se nos livrar do pecado, e nós sabemos aonde está a fonte que nos tira, né, o poder, a opressão, que nos tira toda este imã do pecado que nos atrai para ele. Nós sabemos que este lugar é na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos aqui para o texto, a Bíblia diz que este homem, ele vai então para a terra de Samaria, e quando ele chega ali, ele vai diante do rei, mas o rei não tinha condições de restaurar ali aquele moço da sua lepra, porque a moça disse que era um homem de Deus, que era o profeta que iria restaurá-lo do seu mal, não era o rei. Então ele vai ao rei, e o rei fica muito perturbado, porque ele achava que aquilo era, né, uma ocasião que ele estava procurando para, né, guerrear contra aquele rei. Mas o profeta Eliseu diz: olha, deixa este moço vir a mim, que ele vai ver que há profeta em Israel. Então nós vemos aqui que ele dá uma orientação para este moço, que ele vá ao Jordão, que ele mergulhe 7 vezes no Jordão, e que na 7ª vez que ele mergulhasse, a sua pele se tornaria como a pele de uma criança. Aquele homem sai indignado ali da porta da casa de Eliseu, porque ele imaginou que seria diferente. Às vezes Deus, ele nos dá orientações e nós queremos determinar a maneira como Deus fala conosco. Deus, ele tem que se sujeitar às nossas vontades, aos nossos quereres. Não é a vontade dele que prevalece, mas este homem experimentou algo que foi de contrário à sua vontade, que o deixou constrangido. Mas às vezes a Bíblia Sagrada nos mostra que para nós recebermos de Deus, nós precisamos ser constrangidos pela sua palavra, pois a Bíblia diz que a sua palavra nos constrange, e logo nós precisamos, né, ficar alegres quando esta vir de encontro com a necessidade que nós temos de mudança, e nós devemos aceitar a sua correção, para que assim nós sejamos transformados por ela. A Bíblia diz que depois de questionar, depois de não querer, depois de comparar, né, as águas dos rios de Israel com os rios ali, né, da sua cidade, nós vemos que ele acaba mergulhando. E na 7ª vez que ele mergulha, a Bíblia diz que a sua pele sai tão limpa como a pele de uma criança. Ei, o seu milagre, a sua bênção, ela está
em você obedecer à orientação do Senhor, à orientação de Deus, através de homens de Deus que são usados pelo Senhor para trazer a vontade dele para a nossa vida. Se nós obedecermos, assim como Naamã, nós seremos completamente transformados. A vontade de Deus para mim e para você é esta: que sejamos transformados. Que o Senhor possa gerar essa transformação na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela sua companhia, continue nos acompanhando, compartilhe e abençoe alguém. Até a nossa próxima reflexão, eu aguardo você.